Vamos falar da tua trajetória. Como é que tu chegou aqui, em quem tu é hoje? A tua infância, tua adolescência, tu já tinha contato com espiritualidade, já entendia alguma coisa? Claro, a gente vai passar agora pela história do Filho do Fogo. Sim. Como é que foi a entrada no mundo espiritual? Desde criança eu tinha esse interesse pelo oculto. Acho que todo ser humano tem aquilo que você não conhece, né? Não necessariamente oculto ligado à bruxaria, à magia. Mas eu tinha interesse por tudo aquilo que eu desconhecia. Desde como funciona a mecânica da gravidade, teoria da relatividade, essas coisas, eu tinha curiosidade. E nisso eu me deparei com coisas do ocultismo, achei interessante. Estudei bastante em biblioteca, era rato de biblioteca. Paralelamente a isso eu treinava o meu Kung Fu, que me trouxe muita disciplina. Então eu tinha disciplina para ficar horas ali também estudando. E até que houve um momento que eu acabei mandando, conto isso no livro, né? Mandei uma carta para uma seita. Demorou um tempo, eles me responderam, fizeram contato comigo, passei a entrar numa que eles chamam de escola de iniciados e acabei entrando nesse universo do ocultismo. Mas eu não tinha essa percepção que era ocultismo, que era satanismo. A percepção que eu tinha é que era um grupo que se ajudava, né? Era um grupo unido, muito unido, e ninguém me olhava com preconceito. Naquela época eu tinha um cabelo longo, né? Gostava de escutar rock, então, mas eu era aquele metaleiro pobre, eu fazia um monte de brochinho com Durepox, né? Então, colocava ali a jaqueta na água sanitária para ficar todo desbotado. O que tu gostava eu gostava do Kiss, AC/DC, Black Sabbath. Metallica, né? Gosta também? Metallica. Eu jogava lata pro alto, caía Metallica. Tá? Motorhead, assim, era bem barulhento. Então, curtia bastante as músicas, em show, tal, do Iron Maiden. Então, e as pessoas às vezes me olhavam meio, né, estranho, especialmente quando eu entrava em igreja. Algumas vezes eu estava meio abatido, falei, se eu tenho um refrigério na igreja, as pessoas se afastavam de mim, né? Então, me sentia muito bem naquele meio. Já nesse grupo, me aceitaram super bem, né? Me acolheram, me abraçaram, e eu acabei muito envolvido com isso, né? Bastante envolvido com aquilo. E para mim não tinha nada de errado naquilo, né? O que eles estavam fazendo era ensinar uma doutrina diferente, uma doutrina que você tem liberdade, uma doutrina que você não tem restrições, né? Não tem restrição ao sexo, não tem restrição ao uso de drogas, né? Tudo é lícito, né? E todo mundo vive bem com isso, numa boa com aquilo, e as pessoas se ajudavam muito, inclusive financeiramente. Então eu achei que estava num lugar muito bom. Só que aí você chega num patamar, você começa a enxergar outro ângulo, né? Tem algumas seitas que você entra e vai galgando patamares, e só lá no topo você vai saber onde você está, né? Quem entra numa Rosa Cruz, maçonaria, de repente no começo é tranquilo, mas vai ter uma série de filtros e peneiras aí para você chegar no topo, né? Para você ter uma ideia realmente macro de onde é que você está, o Illuminati e tudo mais. E aí, quando eu chego nesse patamar, minha mente já estava cauterizada. Para mim, eu estava preparado para aquilo, né? Então, continuei seguindo isso até que eu comecei a perceber que nem tudo que eles falavam era verdade. Porque o diabo ele trabalha muito com meias verdades também. Não é interessante que você creia necessariamente na mentira. Se você duvidar da verdade, já valeu. Né? E eu vi como era fácil derrubar esses pregadores, supostos cristãos, pastores, seja lá quem for. Era muito fácil você lançar um feitiço e abalar a estrutura deles, né? Até que teve um cara que esse daí não caía, né? Esse aí deu trabalho e aquilo mexeu com o meu ego, com o meu brio, né? Pô, como assim não funciona, né? Como assim? Como assim? O que não funcionou? Tinha rituais bastante complexos, né? Não vou ensinar a galera a fazer. Aí o pessoal já começa a amaldiçoar o vizinho, né? Começa o tutorial agora de feitiçaria, vamos lá. Mas ocultismo é o quê? Eu sempre escuto essa palavra e não entendo o que a gente chega, o máximo que você vai chegar de ocultismo, de bruxaria, de magia negra, o patamar máximo, eu vou dizer até o nome do livro, porque ele não vai levar nada a lugar nenhum. O que temos de melhor no mercado, que você vai na livraria e compra, é o Dogmas e Ritos da Alta Magia, do Eliphas Levi. Né? É o patamar máximo, é o que você chega mais próximo do que é magia negra. Agora, os verdadeiros livros de magia negra estão lá dentro da seita, eles não divulgam, não vendem, né? Não está em livraria, é secreto. A seita secreta ela é discreta, ela não vai expor os segredos dela, segredos que eles repassam, né? Milenarmente e tal. Então, todo esse conteúdo você aprende lá. E ali você começa a fazer testes e ver que o feitiço ele funciona, o encantamento funciona. Lembrando aquela questão da pessoa olhar com raiva ou com ódio, ou com inveja, se você vibrar na mesma frequência, aquilo funciona.
para funcionar tem que vibrar na mesma frequência. Então, vamos supor que você fosse meu inimigo, né? E você é um cara super bem com a vida, você está de boa, você está feliz. Então, eu tenho que criar alguma coisa para te desestabilizar, né? Então, eu não ataco em você, eu ataco alguém à sua volta. Né? De repente um cachorro seu, né? Um gato, né? Deixa um parente próximo seu doente, né? Ou faz um feitiço para causar algum dano no carro, enfim, ou uma pessoa que vai te trair, alguma coisa que você desestabilize. Você tem que vibrar na mesma frequência. Na hora que você está na mesma frequência, aí é o momento certo para lançar, digamos, o dardo, né? Tu baixa a frequência do teu alvo para ele. Isso, ele entra em simbiose, aí o bicho pega, aí funciona. Entendi. Aí funciona o feitiço. E pode causar, eu acredito que a morte é um caso extremo, porque só Deus pode causar isso. Só Deus vai ter anuência e permissão para tirar a vida de alguém, né? Então, o feitiço, ele busca te destruir em vida. A morte para eles é como se fosse um prêmio. Por que eu vou premiar esse cara? Não vai sofrer mais. Não vai sofrer mais, então eu vou fazer com que ele sofra. Né? Então ele vai te causar uma série de situações ali para você sofrer. Então tu era um jovem que estava se sentindo um pouco excluído da sociedade e tentava, por causa do visual, por não se adequar muito, e aí tu encontrou esse grupo que são satanistas? É isso que fala? Então, eles chamam de Irmandade, né? Eles dizem que é um patamar acima dos Illuminati. E aí tu entrou nessa. E tu ficou quanto tempo lá dentro? 8 anos. E aí tu tem o momento da conversão ali, que eu acho que é o momento importante. Sim, eu ataquei esse homem, que foi o nome dele verdadeiro, Luiz Augusto Zitti. Conheci a família dele depois, conheço o filho dele hoje. E assim, o feitiço não funcionou como deveria, né? Então, ele sofreu um acidente de carro, né? Coincidência ou não, aconteceu logo após ter lançado o feitiço, mas é para ele ter morrido, ou causar um dano muito sério, que ele ficasse numa mesa, ficasse sem possibilidade de movimento, né? Mas não deu certo. Não deu certo aquela vez, aí fiz de novo, chamei mais gente para me ajudar, acho que errei alguma coisa, porque os rituais, eles são muito complexos, né? Ritual vem de rigoroso, muitos detalhes. Falei, por esqueci algum detalhe e não funcionou. E aí fiz de novo com mais pessoas e tinha certeza que ia funcionar. E tinha marcado até um encontro com ele e, para minha surpresa, ele apareceu no encontro, né? Então, foi meio sinistro ali para mim. Pô, o cara tá aí, meu. Como é que pode esse cara tá aí, né? E assim, humanamente falando, não era um cara que... Eu tava no ápice também na minha forma de Kung Fu, né? Já tinha conquistado troféus, medalhas, campeão paulista, vice-brasileiro. E era uma pessoa que eu derrubaria em pouco tempo. Em segundo ele estava fora de combate. Mas aquele cara, meu, pô, me deu um medão dele, meu. Eu só procurei assim, por visão periférica, cadê a porta, por onde eu saio daqui, né? E não quis nem encostar nele. A sensação que eu tinha, né, é que se ele tocasse em mim, de repente eu ia cair, o demônio ia me possuir. Então eu falei, não pode nem encostar em mim esse cara. Eu só queria ir embora. E ele falou para mim, olha, vamos subir, vamos conversar um pouco. Tinha marcado encontro no escritório de uma igreja. E eu falei, não, você chegou atrasado. Ele se atrasou mesmo, umas 3 horas. Aí eu falei, por isso que eu estava certo que o cara tinha caído no feitiço, né? E falei, olha, você chegou atrasado, eu estou com pressa, preciso ir embora. Ele falou, não, isso é rapidinho, só vou orar por você, coisa rápida, né? Eu pensei, bom, aí não tem poder nenhum, né? O cara vai falar umas palavras e acabou. Né, subi, entrei na salinha lá, ele trancou a porta à chave. Quando ele trancou com a chave, eu fiquei meio preocupado, né? Falei, puxa vida, trancou a chave. Eu olhei para a janela, tinha grade. E de repente foi tudo muito rápido. Eu vi uma mão crescendo na minha cabeça. Apaguei, cara. Apaguei, não vi mais nada. Eu tinha, assim, alguns flashes, né? Eu estava acordando, assim, acordava e tudo meio revirado. A gravata dele estava na nuca, né? Então... Tava meio machucado, minha roupa estava rasgada, uns arranhões no braço, tudo. Aí passou, ele falou para mim que uma entidade tinha me canalizado, que ele tinha expulsado aquele demônio e tal, conversamos um pouco. E depois eu tomei a decisão de... experimentei uma paz, assim, que eu nunca tinha tido. Eu sempre busquei isso, acho que o ser humano busca isso, né? Essa paz, esse encontro, né? E eu tive uma paz muito especial. Tudo aquilo que eu achava que poderia me trazer paz, não trazia, era temporal. Era passageiro, você tinha um momento de alegria, um momento de paz. Não que você se alegre o tempo inteiro, mas aquela paz que transcende entendimento. Não importa o que aconteça, nada abala o seu eixo, nada abala o seu equilíbrio, né? Eu saí de lá super feliz, queria beijar um cachorro na rua, cachorro, Jesus te ama, evangelizar cachorro, todo mundo, né? Aí cheguei em casa, todo contente com isso, ligaram para mim, né? Eu tinha um compromisso na seita no outro dia, ligaram para mim dizendo que eu tinha um compromisso, para não esquecer, era um compromisso importante.
né? E felizmente acabei não indo nesse compromisso, né? Tinha uma menina na época de 9 anos, né? Os pais tinham oferecido entregue essa menina para sacrifício, né? E eles queriam que eu participasse daquele ritual. E graças a Deus, Deus me livrou disso, né? Não cheguei a participar desse ato cruel, mas eu conheci a menina, eu vi ela, né? Conversei com ela, né? E aquilo ficou no meu coração durante muito tempo, né? O que aconteceu com ela, né? E há um tempo atrás saiu uma matéria específica aí, não vou dar muito spoiler, o pessoal não ia atrás, mas eu vi essa moça na televisão. Depois eu vi uma foto dela numa revista. Ela não é uma pessoa de mídia, não aparece sempre, apareceu numa imagem ali. E eu peguei, puxa vida, será que é a mesma? Fui ver o mesmo nome, a mesma idade, falei, puxa, é a mesma pessoa, né? Então, por alguma razão, Deus livrou aquela menina lá e me livrou também de fazer alguma crueldade com ela, né? Mas como é que tu chega nesse... Tu ficou 8 anos lá dentro, tipo, esses feitiços, essas magias, eu não entendo nada disso. É tipo assim, existe um conhecimento que só um grupo tem. Sim, e aí tu usa pro teu benefício da tua própria vida, para fazer mal às pessoas que tu não gosta. Eles ajudam muito, digamos. Tinha uma pessoa lá que era presidente de uma multinacional. Então ele vai pegar todos os que são tipo, do grupo da Irmandade, ele vai favorecer. Se ele está precisando de um diretor, ele vai chamar alguém do grupo. Então eles se favorecem entre eles. A maçonaria faz isso também, né? Se favorece um ao outro, se ajudam mutuamente. Então sim, benefício próprio também, mas sempre pensando no todo. E esse conhecimento dessas magias também é passado lá dentro para prejudicar rivais, concorrentes. É isso que acontece lá. Sim, exato. Entendi. Não de rival de uma outra seita, né? Porque está todo mundo do lado do mal, então... da vida, sim. Para conseguir galgar poder, status, prestígio. Mas aí depois você percebe que tudo isso é frívolo, né? Porque tudo isso acaba, né? Você pode ter tudo, se não tem saúde, você não tem mais nada.